Morfogênica óssea 4, ok? Que especificamente a gente tem no ectodermo. Sim? E assim, essa placa de ectodermo que está por cima da notocorda, ela vai formar o que seria a placa neural, o engrossamento desse ectodermo, para a gente obter o resultado da formação do tubo neural, que é essa daqui. Essas daqui seria a placa neural, ok? A partir dessa placa neural, a gente vai obter dois pliegues. Dois pliegues que seriam essas duas asas aqui, ok? Ela vai se dobrar e o objetivo dela é se unir na parte superior, ok? Só que antes disso, vamos ter umas células especializadas em ambas bordas desses pliegues aqui, ok? Em ambas bordas aqui. São células especializadas que vão ser chamadas de crestas neurais. Cresta neural. Aqui. Ok? Cresta neural. Na aula passada a gente viu também que seria o mesodermo paraxial somente. Lembram dela? Ou não lembram? Sim. Tá? Que aparece em pares. Mesodermo paraxial somente. Esses são o que seriam os somitas. Essas estruturas redondeadas aqui, sim? Que aparecem em pares. Estão vendo? Elas são somitas. Da onde que surgem esses somitas? Surgem a partir do que seria aqui o mesodermo paraxial ou somite. Sim? Essa estrutura aqui, ela vai ter três células especiais. Esclerotoma, vai ter miotoma e dermatoma. Dermatoma, ok? Esclerotoma, miotoma e dermatoma. Para que vai servir isso? Para a gente formar o que seria as estruturas da pele, ok? Já que o nome fala, né? O dermis, formaria a dermis. A miotoma, toda a parte muscular. E a esclerotoma que vai dar o que seria as estruturas como o osso, as articulações, tudo isso. Ok? Tudo isso sai da onde? Aqui, do mesodermo paraxial ou somite. Então, na parte inicial, esses somitas é que vai fazer a função de fundir essas bordas aqui. Ok? Essa daqui é a placa, qual? Placa neural, sim? A formação dos dois pliegues. Em ambas bordas a gente tinha uma célula especializada chamada cresta neural. Ok? Então, esse mesodermo paraxial, ela vai ajudar a que ela se une, que dá para ver nessa imagem aqui, sim? Então, começa na parte medial a aparecer em pares, sim? Cada vez que vai aparecendo somitas, ela vai juntando as bordas e vai unindo elas. Ok? Até a gente obter, mais ou menos no dia 27, uma estrutura tudo fechada. Ok? Então, os últimos espaços que vamos ter seriam o neuroporo posterior e o neuroporo anterior. Ok? São as últimas aberturas desse tubo neural que a gente vai obter. Sim? Agora, quando ela se fechar por completo, a gente, em um corte dessa estrutura tubular, a gente vai ter essas três estruturas a partir dessa placa neural inicial. Ok? Uma lâmina de ectodermo, que dá para ver aqui, que vai cobrir todo o corpo do nosso embrião. Sim?
essa a gente já falou dela, que formaria que a epidermis, a parte mais superficial da pele. Por isso que as terminações nervosas, toda a parte sensitiva a gente encontra na epidermis. Sim? Por baixo, aqui, essas células especializadas que ao início estavam nas bordas aqui dos pliegas, sim? Ela vai se separar dessa estrutura tubular e formar essa camada de células aqui, que seria a crista neural. E por dentro, a gente vai ter toda essa estrutura tubular aqui, que vai ser chamado nosso tubo neural. Ok? Nosso tubo neural. Ok? Então, o tubo neural formaria o que seria o sistema nervoso central. Sim? Agora, qual que é a importância dessa cresta neural? Essa lâmina de ectodermo que está cobrindo toda ela é a epidermis. Sim? Dentro dela a gente vai ter os melanocitos. Sim? Quem são os melanocitos? Produtoras de melanina. E essa melanina vai fazer o quê? Dar pigmentação, cor para a pele e para os folículos pilosos. Da onde que elas vão surgir? Vão surgir da cresta neural. Por isso, essas células da cresta neural que vai ir em direção à via dorsal, elas vão dar origem ao que seria os melanocitos. Sim? Elas vão migrar aqui das crestas neural em direção à nossa lâmina de ectodermo. Sim? Que vai futuramente se transformar em epidermis, então vai receber os melanocitos a partir da cresta neural. Ok? Agora, outras células das crestas neural, elas vão entrar dentro do nosso embrião e vai formar aí várias estruturas do sistema nervoso periférico. Por exemplo, temos aqui gânglios sensoriais, célula de Schwann. Quem são as células de Schwann? Vocês já leram isso? Ou não? Histologia. Temos aqui gânglios sensoriais, neuronas simpáticas e entéricas, que formariam o quê? O sistema simpático parasimpático. Não é assim? Célula de Schwann. Quem são as células de Schwann? Células da medula suprarrenal. Vai formar também esqueleto da parte do rosto, crânio facial, ok? E também neuronas dos gânglios cranianos e células gliais e também melanocitos da parte anterior, ok? São todas estruturas que pertencem o quê? Ao sistema nervoso periférico. Assim, os gânglios, célula de Schwann, por exemplo, que reveste as neuronas, que vai produzir o quê? O que produz a célula de Schwann? A vaina de mielina. E o que vai fazer a vaina de mielina? Ela vai ajudar a conduzir o impulso. Acelerar o impulso nervoso nas neuronas. Não é assim? Então, especificamente a célula de Schwann é das neuronas da parte periférica. Ok? Aí depois, como estavam vendo, o esqueleto da parte do rosto, neuronas, gânglios craniais, células gliais e os melanocitos. Família. Ok? Tudo isso da cresta neural. Sim? Dá para ver nessa imagem aqui. Então, as crestas neurais que vão em sentido ao ectodermo, que seria pela via dorsal, daria origem ao melanocito. O que entram para dentro aqui do nosso embrião, daria todas aquelas estruturas do sistema nervoso periférico, sim? Também da parte cranial
célula da suprarrenal, sim? E como que vão estudar essa parte? Como estão vendo, esse é o último processo que a gente vai ver, que seria a neurulação, sim? A partir dessa neurulação, a gente vai ter 3 camadas de tecido, não é assim? Aquela lâmina de ectodermo, sim? Que vai dar origem ao quê? Ao epidermis, sim? Aí vocês vão citar epidermis. Depois, cresta neural. Aí vocês vão fazer esse resumo dessa forma. Cresta neural, aqui vai pela via dorsal, formaria tal coisa. Pela via ventral, formaria todas as estruturas que estão citadas, sim? Depois, tubo neural. O que vai dar origem ao tubo neural? Aí vocês vão citar. Ok? A mesma coisa acontece com o mesodermo aqui paraxial. O mesodermo paraxial especificamente vai dar origem ao quê? Que a gente já falou. O paraxial é o quê? Hã? Os somitas, aqui. Então aparece o que seria os somitas, que vai dar origem ao que seria o esqueleto, né, das vértebras, ok? Que vão aparecer em pares. A mesma coisa, vão citando elas. Depois, mesodermo intermédio. Todas as estruturas que vão dar origem a partir desse tecido. Depois, mesodermo da placa lateral. Mesma coisa. Vão citando as estruturas e órgãos que aparecem a partir dela. E por último, o endodermo. Ok? Todas as estruturas e órgãos que aparecem a partir dessa capa chamada endodermo. E é assim que vão fazer o seu resumo. E é assim que também que vai cair na prova. Acho que eu vou deixar essa questão assim. Eu já vou na sua cara, vida perdida, né? Falar. Sim, porque eu costumo colocar todas as estruturas e órgãos assim, tipo na folha. Aí vocês têm que ir ordenando. Quem pertence a ectodermo, mesodermo e endodermo. Ah, só para poder arrumar? Arrumar. É. Já vai uma questão. Né? Mas já ficou coisa, né? Essa é a P2A. É verdade. É. Então, como vocês estão vendo, são todas as estruturas tubulares que a gente formou até agora. Não é assim? Essa é a imagem do nosso embrião nesse momento. Ok? Como dá para ver aqui, tudo por fora está revestido por uma capa azul. O que seria essa capa azul? Hã? O quê? Ectodermo. Essa lâmina que vai formar o quê? A pele, a epidermis. Né? Aqui por baixo dessa lâmina em azul temos uma lâmina vermelha. Qual seria ela? Mesodermo. A cresta? Qual? A cresta? Cresta? Cresta terminou já. Mesodermo paraxial somite, né? Que vai fazer o quê? Formar as vértebras. Que dentro dela vai ter o quê? Esse tubo azul que estamos vendo aqui. Essa estrutura tubular em cor azul. Que seria nosso tubo neural. Da parte craneal e da parte caudal. Ok? Depois vemos outra lâmina em cor vermelha. Qual seria ela? Epidermo. Que está acompanhando o endodermo. Epidermo? Mesodermo da parte visceral. Isso. Sim. Ela sempre acompanha quem? O endodermo que está em amarelo aqui. Tá vendo? E essa estrutura aberta aqui? Seria qual? Que dá para ver aqui. Está escrito aqui. A cavidade do saco uterino. Que tem na outra imagem. E eu tenho uma imagem real dela também. Aqui. Essa é a estrutura do intestino, então, primitivo. Sim?
rodeado pelo que seria o mesodermo visceral, e na parte abdominal vai ficar o que seria o resto da cavidade do saco vitelino, só por uma estrutura chamada conduto ónfalo-mesentérico. Ónfalo-mesentérico. Sim. Essa estrutura aqui. Só na parte abdominal que a gente vai ter ela. Ok? Que eu vou mostrar para vocês uma imagem real agora. Aqui, essa estrutura aqui de união, sim, seria o meu conduto ónfalo mesentérico. E esse resto aqui que estamos vendo, essa bolsa aqui, seria qual? O resto do saco vitelino, que tem que depois desaparecer. Ok? E aqui podemos ver uma estrutura também tubular, que seria o cordão umbilical. Sim? Tudo isso está no abdômen. Aqui nessa imagem, o feto já tem um rosto mais humanoide aqui. Por exemplo, não tem ainda a abertura aqui da boca, que seria a membrana bucofaríngea. Dá para ver que já está formando o olho, né? Já tem um aspecto humanoide aqui. Quanto tempo, professor? Quanto tempo é isso aí? Não lembro quanto que era, mas isso daí pelo menos vai ter 20 semanas. Aqui já podemos ver a formação de praticamente quase tudo. Só que depois essa estrutura tem que desaparecer. E essa estrutura chamada conduto ónfalo-mesentérico, ela vai formar um ligamento, que a gente vai ver depois em anexo embrionário. Por exemplo, se não formar o ligamento e sair pela cicatriz umbilical fezes, o que acontece? Tem uma persistência do conduto ónfalo-mesentérico. Vocês já vão saber. Depois também tem outro ligamento que vai se formar a partir da estrutura que vai dar origem à bexiga, né? Depois do nascimento, se sair urina pela cicatriz umbilical, vocês já vão saber também que esse conduto está persistindo, né? Não formou direito o que seria o ligamento. Então tem duas coisas que podem sair pelo umbigo: urina ou fezes. Ok? Tudo isso por essa persistência desses condutos. E esse é o conduto ónfalo-mesentérico que estamos vendo. Estão entendendo como vão estudar essa parte? Sim. Sim? Alguma dúvida com neurulação? Professor, mas o estudo desse negócio aí tem que fazer. Por quê? É difícil. O que é difícil, É né? difícil isso aí. Porque isso é a parte geral da aula. A gente não vai ver sistemas. Agora terminando já. Esse é o último processo que a gente vai ver. A neurulação. Vamos ver anexos embrionários, vamos ver circulação fetal, vamos ver gêmeos. Aí vai ser fácil, então. Tem que citar os origens e os órgãos. É dessa forma. Vão colocar o tecido e vão citar órgãos ou estruturas formadas a partir delas. Vamos tentar. Vamos se esforçar. Então, até aqui, vamos dar a parte de formação do nosso embrião. Dúvidas? Estão vendo que essa parte é simples. A notocorda produz o quê? Cordina e norquina. Inibe o quê? Vai inibir o quê? O fator motor de quê? Morfogênica 4. Que vai fazer o quê? Vai produzir o que seria a placa neural, e a partir dessa placa neural vou formar o tubo neural.
simples. Ok, pessoal. Outra coisa. Na primeira parcela, a maioria de vocês fizeram um resumo de outras bibliografias, ok? Tratem de não fazer mais isso. Porque a única bibliografia que a gente tem é a de lado, ok? O que vai cair nas provas sempre é de lado. Então depois, eu falei um monte de vezes para vocês, depois da prova não venham com que vocês olharam outra bibliografia e vêm querendo justificar. Não vou aceitar, ok? É nada. Não é ChatGPT nem outro negócio. Não sei se vou fazer questionário da segunda parcial, mas a maioria tem slide. Vamos estudar os slides. Okay? Aí o que vai cair do livro seria neurulação. Aí os outros, a maioria é do slide. Okay? Vai ficar mais fácil. Beleza. E é praticamente isso.